Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor, minha irmã, meu irmão. E nós estamos aí, eu sou o Cristiano Márcio. Estamos continuando aí com esse projeto Lendo a Bíblia em 365 dias. E hoje vamos estar lendo aí o Lucas capítulo 4, 5 e 6. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo tempo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, manda que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei todo esse poder, toda essa riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo em suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos pelas pedras. Então Jesus disse: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus em todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia, e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava na sinagoga e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Ele deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar o olho. Então ele começou a falar e ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a si mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum, mas as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarapeta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Elias, mas nenhum deles foi curado. Só Naã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram
arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo no sábado. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio, e o homem gritou: "É Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo de Deus que enviou." Então Jesus ordenou: "Calha a boca e saia desse homem." Em frente de todos, o demônio tirou o homem no chão e saiu dele sem causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que tipo de palavras são essas? Esse homem com autoridade e poder expulsa os demônios maus, os espíritos maus, e eles vão embora." E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Ele ali parou, ele parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. Saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com vários doentes levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus." Eles sabiam que Jesus era o Messias, por isso eles o repreendiam para não deixar que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto, mas a multidão começou a procurá-lo, e quando o encontraram, ele não queria deixá-los ir embora. Mas Jesus disse: "Eu preciso anunciar também a outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou." Ele anunciava a mensagem na sinagoga de todo o país. Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava na praia do lado da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos do lado, perto da praia. Os pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu para que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: "Leve o barco para o outro lado, para o outro lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer." Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para outros companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: "Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador." Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente." Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Certa vez, estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: "Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser." Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Sim, eu quero. Você está curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu uma ordem: "Escute, não conte isso para ninguém, mas vá
pedir ao sacerdote que examine você, depois a fim de provar a todos que você está curado, vai oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas a notícia a respeito de Jesus se espalhava ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus, alguns mestres da lei, estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também da Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus e para com ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Estavam querendo entrar na casa, colocaram-o diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregavam para cima do telhado, fizeram abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante diante? Eu vou mostrar a vocês que eu, Filho do Homem, tenho o poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a tua cama e vá para sua casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama, foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Depois disso Jesus saiu e viu um comprador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos compradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com eles. Os fariseus e mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os compradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de um médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem oração, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também essa comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço do pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber o vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Lucas capítulo 6. No sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto,
É contra a lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles, por isso disse para o homem que tinha uma mão aleijada: levanta-se, fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda sua mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos, começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos. E esses 12: Simão, em que pôs o nome de Pedro, irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judeia, de Jerusalém e da cidade de Tiro e de Sidom, que ficam à beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus, para serem curados por suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque ele saiu um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os espíritos: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são as pessoas que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, incitarem e dizerem que vocês são maus, por me seguirem, serem meus seguidores. O Filho do Homem. Felizes, fiquem felizes e muitos alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram uma vida boa. Ai de vocês que têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também o elogiaram, os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão ouvindo: ame os seus inimigos e faça o bem para os que vos odeiam vocês. Desejam bem para aqueles que o amaldiçoam. Orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, desde que ele leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amem, somente aqueles que o amam, o que estão fazendo demais? Até as pessoas má fama amam as pessoas que amam, que as amam. Mas se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais? E até as pessoas má fama emprestam que eles têm má fama para receber volta, e o que emprestam, faça o contrário. Ame seus inimigos, faça o bem para eles. Emprestam e não espere receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo.
Façam isso, porque ele é bom, também para os ingratos e maus. Tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julgue os outros, Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Mesma medida que vos usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão no buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: deixe tirar esse cisco do teu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutos bons. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. As pessoas boas tiram o bem do depósito das coisas boas que têm no seu coração. As pessoas más tiram o mal do depósito das coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando constrói uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve minha mensagem e não é obediente, ela é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra a casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída.